Tensão, atividades sobrenaturais, medo, palavras que se encaixam muito bem quando falamos sobre todo e qualquer conteúdo produzido que seja do gênero mais impressionante de todos, o terror. Pode ser que esse assunto não cause incômodo em você, mas muitos preferem não ter contato com o gênero, principalmente quando relacionado a filmes. E por muitos e muitos anos a indústria americana conseguiu fazer você sentir esse sentimento nocivo, e ainda assim consumir mais e mais esse tipo de produto. Embora os Estados Unidos tenha assumido o topo da pirâmide por anos, ele está perdendo espaço para produções de outras nacionalidades. E não pense que é apenas os Estados Unidos que conseguem te deixar com o rabo entre as pernas. E não precisamos ir muito longe para mostrar isso. Hoje, irei falar de uma figura icônica brasileira, e conhecida mundialmente pelo seu trabalho relacionado ao terror. Mas antes de revelar sobre quem eu irei falar, já quero te pedir para se inscrever no canal e te avisar que temos mais conteúdos de terror aqui, onde tudo está muito bem separado em playlists para que você possa conferir. E para quem não me conhece, eu sou o Davi e esse é mais um vídeo do Destrinchando. José Mojica Marins, talvez mais conhecido como Zé do Caixão. Com certeza você já ouviu falar dele. Também conhecido em países de língua inglesa como Coffin Joe. Nascido em 13 de março de 1936, José Mojica Marins foi um cineasta, ator, roteirista de cinema e televisão brasileira. Nascido no bairro Vila Mariana, na cidade de São Paulo, José Mojica Marins era filho de Antônio André Marins e Carmen Mojica Imperial, ambos filhos de imigrantes espanhóis. Ainda quando criança, Mojica tinha como hobby ler gibis e também passava seu tempo assistindo filmes na sala de projeção do cinema que seu pai trabalhava. Além disso, um dos hobbies do garoto que evidenciavam a forte paixão pelas atuações é o fato de que, ainda sendo criança, ele brincava de teatro de bonecos e ainda fazia fantasias feitas de tecido e papelão. Pouco tempo após Mojica completar 3 anos, sua família se mudou para os fundos de um cinema na Vila Anastácio, aqui em São Paulo. Poucos meses depois, o pai de Mojica virou gerente do cinema. Alguns anos se passaram e aos 12 anos de idade, Mojica ganhou sua primeira câmera. A partir daí, sua trajetória como cineasta começou. Sem muita experiência, mas com muito talento, Mojica produzia filmes artesanais que já eram exibidos em cidades pequenas, mas nada disso lhe gerava lucro. O objetivo era apenas cobrir os custos das gravações. Após ter produzido vários filmes amadores, aos 17 anos e com a ajuda de alguns amigos, Mojica fundou a companhia cinematográfica Atlas. Mojica era um especialista em terror escatológico, e para quem não sabe, terror escatológico é aquele gênero de filme onde você encontra muitos excrementos, sangue, tripas e muitos outros elementos que dão origem a cenas que podemos no mínimo chamá-las de grotescas, cenas que fazem o seu estômago revirar. Em 1956 criou uma escola de atores, e em 1964 montou uma sinagoga onde fazia experiências com atores amadores. Tais experiências envolviam animais no mínimo asquerosos, para que pudesse medir a real coragem de suas cobaias. Em 1958 veio a ser concluído A Sina do Aventureiro, com apenas 2 atores que ainda não tinham ingressado na carreira profissional. Tal filme era um faroeste caboclo, gênero que aborda tradicionalmente a essência de filmes rurais de aventura. Mojica relatou que o filme teve sucesso graças aos irmãos Valance, donos do Cine Coral, cinema que foi grande referência na cidade de São Paulo. O filme ficou em cartaz por muito tempo e Mojica explicou o porquê. Ele disse que na época já era muito difícil um filme ficar em cartaz por uma semana. Ficar por 3 parecia algo inimaginável, e usou como artimanha a seguinte estratégia. Como ele era dono de uma escola de atores, ele combinava com seus alunos para irem a um determinado cinema, e enquanto aguardavam na fila, um deles começava a reclamar da demora, e após a confusão estar feita, eles diziam que iriam para o Cine Coral, assistir um filme muito bom que estava sendo exibido. Consequentemente, seus alunos carregavam consigo boa parte das pessoas presentes na fila. E eis que chega os anos de 1960, década em que Mojica criaria o seu maior triunfo, o Zé do Caixão. O personagem foi criado no ano de 1963. Mojica contou que o personagem foi inspirado em um pesadelo que ele teve. Ele relata que no sonho havia um vulto que o arrastava para o seu túmulo. Mojica relatou que uma certa noite, ao chegar em casa bem cansado, foi jantar. Logo após, estando meio sonolento entre o estado de sono e alerta, foi aí que tudo aconteceu. Vi num sonho um vulto me arrastando para um cemitério. Logo ele me deixou em frente a uma lápide. Lá havia 2 datas, a do meu nascimento e a da minha morte. As pessoas em casa ficaram assustadas. Chamaram até um pai de santo por achar que eu estava com o diabo no corpo.
Acordei aos berros, e naquele momento decidi que faria um filme diferente de tudo que havia realizado. Estava nascendo naquele momento o personagem que se tornaria uma lenda, o Zé do Caixão. O personagem começava a tomar forma na minha mente e na minha vida, e foi no ano de 1964 que o personagem faria sua primeira aparição, no filme A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Posteriormente, Mojica passou a desenvolver melhor a história do personagem, e revelou que o verdadeiro nome do Zé do Caixão era Josefel Zanatas. Josefel para remeter a algo amargo como fel, e Zanatas pela sonoridade parecer Satanás quando lido de trás para frente. Josefel nasceu em um berço de ouro, e seus pais tinham uma rede de agências funerárias, fato com que fez que Josefel fosse uma criança muito sozinha, pois seus colegas o discriminaram por causa da profissão de seus pais. Após estar crescido, Josefel se apaixona e decide casar-se com uma amiga de infância, Sara. Ela tinha o sonho de realizar o casamento fora do país. Sendo assim, tanto os pais de Sara quanto os pais de Josefel decidem viajar antecipadamente para dar início aos preparativos da cerimônia. Porém, o avião cai, levando todos os passageiros a óbito. Não havendo outra alternativa, Sara e Josefel decidem adiar o casamento. Em decorrência da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1943 cria-se a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Somente 28 mil pessoas se alistaram. Josefel era um deles. E em conversa com Sara, decidem juntos que só se casariam quando ele voltasse da guerra. E assim, na noite de 30 de junho, Josefel parte para a Itália. Durante o tempo que ficou lá, Josefel sofreu muito, e as saudades de Sara foram aumentando depois que ele parou de receber as cartas dela. Depois que Josefel partiu para a guerra, Sara continuou cuidando da funerária. Sempre escrevia para ele, mas depois de muitas cartas sem resposta, acabou concluindo que ele deveria estar morto. Como a vida não estava fácil, Sara aceitou o convite que havia recebido do prefeito e se casou com ele. No dia 18 de julho de 1945, Josefel desembarca na estação de sua cidade e percebe que a cidade está vazia e sua casa fechada. Desesperado para encontrar Sara, decide perguntar a um bêbado onde estavam todos. O bêbado informa que a cidade inteira estava na casa do prefeito, pois havia uma festa para comemorar a volta dos pracinhas. Pracinha é um termo referente aos soldados veteranos do exército brasileiro, que foram enviados para integrar as forças aliadas contra as forças do eixo na Segunda Guerra Mundial. Estes eram soldados que estavam na linha de frente das batalhas. Chegando na festa, ele encontra Sara sentada no colo do prefeito. E antes que ela pudesse se explicar, ele saca um revólver e mata os dois. Josefel não é condenado pelo crime, pois foi alegado que ele estava traumatizado pela guerra. Para ele não importava ser preso ou não, ele havia perdido Sara e com ele perderia também o sentimento chamado amor. Josefel, que antes era um homem bondoso, tornou-se então o Zé do Caixão, personagem que aterrorizava os moradores da cidade e vivia em função de encontrar a mulher perfeita, que compartilhasse dos mesmos ideais que ele para que pudesse ter um filho com ela e assim dar continuidade à sua linhagem, que acreditava ser superior a todas as outras. O personagem Zé do Caixão foi um grande marco para a cultura e para o cinema nacional. O personagem tornou-se tão expressivo graças aos sucessos e premiações alcançados nos filmes A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, O Estranho Mundo de Zé do Caixão e Exorcismo Negro. Em 2008, finaliza a trilogia protagonizada pelo personagem nos dois primeiros filmes, com o filme Encarnação do Demônio. Durante a ditadura militar, seus filmes foram proibidos por serem considerados extremamente sádicos e nihilistas. No ano de 2018, Zé do Caixão fez a sua última aparição em o filme A Praga do Cinema Brasileiro. Durante a década de 90, como Zé do Caixão, Mojica apresentou o programa Cine Trash, que obteve alta audiência e suas apresentações macabras se tornaram um marco na televisão brasileira. Tal programa foi exibido na Rede Bandeirantes. Mojica teve muito sucesso na Europa e nos Estados Unidos, sendo premiado e recebendo o devido reconhecimento pelo seu trabalho, algo que não aconteceu da mesma forma que no Brasil, sendo encarado de uma forma mais cômica. No ano de 2020 findou a trajetória de Zé do Caixão, mas não apenas a trajetória dele, mas também a de José Mojica Marins. José Mojica Marins faleceu em São Paulo aos 83 anos, em 19 de fevereiro de 2020, vítima de uma broncopneumonia. O cineasta estava internado desde o dia 25 de janeiro para tratar de problemas pulmonares. José Mojica Marins se mostrou muito talentoso durante toda a sua carreira, que começou ainda muito cedo. E o cinema brasileiro tem muito a agradecer a esse ícone. Essa foi a história de José Mojica Marins, o tenebroso Zé do Caixão.
tema indicado pelo Luan Gabriel, um dos meus amigos e seguidores aqui do canal. E caso você também tenha um tema para indicar, fique à vontade. Lembrando que o tema será analisado para ver se condiz com o que o canal propõe. Também quero te lembrar para assistir as playlists aqui do canal. Conteúdos que falam sobre documentários criminais, conteúdos de terror e filmes. Então fique à vontade para conferir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém. Esse foi mais um vídeo do Destrinchando e eu aguardo você em breve. Muito obrigado e até a próxima.